Visto? Agora deixa eu... Vem mais pra cá. Bom dia, bem, nós estamos fazendo Manhã com Deus aqui no Face do Pastor Mauro, porque o Facebook bloqueou de estarmos fazendo lives, e às vezes acontece isso mesmo, né? O meu Facebook está muito movimentado e às vezes acontece isso mesmo. Então nós viemos para o Facebook do meu esposo para estarmos fazendo Amanhã com Deus. Então sejam bem-vindos aí, Amanhã com Deus neste dia. Bom dia, Gi. Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa Manhã com Deus. E nós estamos tentando aqui pela manhã já entrar pelo Face da Ana, mas não deu certo. Bloquearam. Então nós vamos estar transmitindo aqui nessa manhã, aqui pelo meu Facebook. Não é muito comum, né? Você ver o Face do Mauro. Mauro fazendo transmissões ao vivo. Então, bom dia, vai Cris. ser pela manhã. Cris, bom dia. Gislene, bom dia. E bom dia a você que está na nossa salinha aí, privativa, né? Enfim. Sim. Eu não tenho muitos amigos no Face, então, né? Mas a gente vai lá, né? Estar falando a palavra de Deus essa manhã, nessa terça-feira. Hoje é dia 15, né? 15 Sim. de fevereiro de 2021. Nós estamos aqui no Brasil, estamos no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu falo isso, pessoal, porque essas coisas, essas transmissões está indo para várias nações, não? A América Latina, né? Europa, América Central. Em alguns locais aí. América Central. Então nós estamos aqui em São Paulo, capital. Sim. Na zona noroeste de São Paulo. Sim. E hoje nós vamos compartilhar a palavra de Deus, uma passagem muito conhecida, e que você que está acostumado a ir para a igreja, você que congrega, né? Que congrega em uma comunidade de fé, você já deve ter ouvido pregações a respeito desse registro bíblico aqui, que Marcos registrou aqui, né? Hoje nós vamos compartilhar aqui, meditar na verdade, não é nem meditar, nós vamos fazer uma reflexão à palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao 41. Marcos 4, 35 ao 41. É uma passagem bastante conhecida, né? Jesus ali acalmando a tempestade, né? Mas hoje nós temos como tema aqui, como dessa ministração tenha fé e não medo. Aleluia. Gostaria que, meninas, que vocês compartilhassem no grupo, porque às vezes as meninas estão procurando no meu Facebook e não estão encontrando. Cris, você poderia compartilhar isso no grupo das Sábias Provérbios? Tá? Por favor. Porque podem estar procurando no meu Facebook e eles bloquearam, não me deixam neste momento fazer lives. Então, por favor, faça esse favor para mim de compartilhar lá no grupo das Sábias de Provérbios para que elas possam ser direcionadas ao Facebook do meu esposo, Pastor Mauro. O meu Facebook, que ele não é muito conhecido, né, pessoal? Entendeu? Eu não sou o influencer digital, nem Face, nem Instagram, nem Vamos lá. Nem outras palavras, nem Twitter, né? Twitter. Então vamos lá. Amém. Mas vamos agora refletir a palavra de Deus. Marcos, capítulo 4, versos 35 ao 41, que você já cansou de ouvir em pregações, mas a palavra de Deus se renova, né? A cada dia nas nossas vidas. E quem sabe quando a gente olha para essa passagem aqui, a gente se identifica com questões que podemos estar vivendo nesse tempo. Amém? Então vamos lá.
Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, preste bem atenção no que ele diz aos discípulos, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Então havia ali uma caravana de barcos ali. Levantou-se um forte vento, um vendaval, e as ondas se lançavam contra o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Olha só. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importes que morramos? Olha só. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez grande, completa bonança. Aleluia. Não é verdade? Então perguntou aos seus discípulos, olha a pergunta que ele faz aos discípulos. Perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com medo? Jesus faz um nosso... Por isso que eu falo que o nosso Deus é um Deus de um senso de humor extraordinário. Sim. Esse camarada ali estava com a tempestade, o vendaval, e Jesus ainda pergunta, por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Amém? Deixa eu ler agora aqui em português. Bom dia a todos, Pátio, Giz, Edna, Cris e todas que estão aqui. Esse dia, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se dejaron entonces una fuerte tormenta. Se desató entonces una fuerte tormenta. Y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos los despertaron. Maestro, gritaron, no te importas que nos ahoguemos. Y se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tiene tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento e el mar le obedecem? Amém? Então, na verdade, aqui a gente olha para as circunstâncias e a gente percebe o seguinte, que a vida ela não é uma estrada reta, porque você analisa que Jesus estava ensinando ali, né? Então, ele começa o seu ministério e ele estava aí, está dizendo aqui que naquele dia, ao anoitecer, ele disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Então eles entram no barco, né, para chegar até o outro lado, né? Então aqui a gente olha para essa situação e a gente, trazendo para a nossa realidade, a gente vê que a nossa vida não é uma estrada reta, né? É uma estrada estreita, certo? Ela tem curvas, ela tem abismos, ela tem pântanos. Então a nossa vida tem tantas nuances. E se fosse uma estrada reta, seria fácil caminhar nessa vida, né? Seria tranquilo. Você olha para aquela estrada e vai embora, né? Tudo retinho. Se fosse largo, né, o caminho, não. Mas o caminho é estreito, é apertado, tem curvas, tem, né, abismos, tem pântanos, tem alguns atalhos que às vezes se pegar algum atalho pode até se dar mal por alguns atalhos que se pega. Sim, exatamente. Enfim, então dificilmente nós passamos por essa vida sem que haja sofrimentos, sem que haja lágrimas, sem que haja tensões, sem que haja
dificuldades. Então essa é a vida, é a nossa vida, certo? É a vida pós-pecado. É a vida, nós vivemos num mundo de pecado, um mundo atingido pelo pecado, influenciado pelo pecado, certo? Deus, quando Ele cria o ser humano, cria o cosmos, Ele criou num ambiente perfeito, um ambiente tranquilo. Essa é a ideia. Mas o pecado entra, então ele transformou tudo isso, ele impactou tudo isso, e nós estamos sob esses efeitos aqui. E isso traz essas consequências para as nossas vidas. Por causa do pecado, não? Por causa do pecado. E aqui a gente vê os discípulos, né, tranquilamente indo para o barco, essa ideia, né, e de repente a Bíblia relata aqui, Marcos relata, que começam fortes ventos, certo? E começa o quê? Chicotear o barco com as ondas, certo? Sim. As tempestades da vida, né? Quem de nós podemos, nesse momento, nós estar vivendo as tempestades na vida? Situações da nossa vida que estava tranquilo, muitas vezes estávamos trabalhando, pessoas que estavam, por exemplo, tendo um bom emprego, tendo a sua vida equilibrada, e de repente perde esse emprego, de repente vem a má notícia por causa de uma enfermidade, vem a má notícia por causa da perda de um ente querido, enfim. Sim. Então, as tempestades vêm para as nossas vidas, existem e elas chegam até nós. Mas as tempestades, elas têm também um cunho pedagógico, ela tem também algo a nos ensinar. Então, nós temos que olhar para as tempestades também, não somente com um olhar de tristeza e dor, mas olhar também para uma situação em que Deus quer nos ensinar, em que essas tempestades querem realmente nos fazer pessoas diferentes. Muitas vezes vem para fortalecer a nossa fé, Sim. Vem para, entendeu? Exercitarmos a fé, inclusive. Exercitarmos a fé. Entendeu? E aqui Sim. a gente vê essa situação. Eles estavam no local, é um mar, o Mar da Galileia, é o chamado Mar de Genezaré, conhecido também, e é um grande mar. Aliás, não é um mar, na verdade é o rio. É o rio, é conhecido como o Rio de Genezaré, na verdade é um grande lago. É Lago de Genezaré, eles estavam. E é um dos maiores lagos que tinha naquela região. É um lago que tinha 21 quilômetros de comprimento, que tinha uma largura de 14 quilômetros, e uma área de extensão, a extensão desse lago, a área total dele, era 166 quilômetros. Pensa nisso. Então, era considerado mar. E eles conheciam aquela região, entendeu? Então, eles eram pescadores. E a Bíblia diz que haviam muitos barcos ali acompanhando também. Então, você vê que era algo que era, apesar de ser um lago enorme, mas era movimentado, porque ali os pescadores tiravam daquele lugar o seu alimento, né? Ali também o seu meio de vida, não é verdade? Sim, é verdade. E de repente a tempestade começou, um vendaval, certo? E os discípulos se apavoraram. E eles falaram assim: mestre, acorda, né? O mestre dormindo na polpa do barco, na polpa, ali, num travesseiro. E os discípulos vêm para ele e dizem: mestre, não te importa que morramos? Olha só a situação que estamos vivendo. E hoje nós podemos também estar assim: Senhor, olha a minha vida como está. Olha essas situações que fugiu o meu controle. Será que o Senhor não se importa comigo? Assim como o discípulo disse assim: Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra, porque olha só a situação. As ondas estão chicoteando o nosso barco. Está entrando água aqui, Senhor. Daqui a pouco nós vamos, esse negócio vai afundar, vai virar. Sim, me embarca, vai a pique. Sim. Né? Pode até quebrar com a força das águas, chicoteando, balançando, imagina ali. E os discípulos apavorados dizem: Senhor, não se importa conosco. E às vezes a gente pode estar também como eles. Deus, estou sendo chicoteado de todos os lados. As más notícias chegando, as dificuldades acontecendo, e eu não estou conseguindo lidar com tudo isso. Sim, Será que o Senhor não está se importando comigo, com a minha família? Verdade, com tudo Senhor. Que está acontecendo ao meu redor, Senhor? Meu Deus. Olha só, estou num momento de depressão, estou com falta de emprego,
falta de renda. Senhor, é o aluguel que vence, as contas que vencem. Sim. Pai Santo, olha os acúmulos de situações, dos problemas aqui. Verdade. E Jesus de Nazaré, aleluia. E Jesus estava ali. E aí, esse texto nos traz algumas lições que os discípulos não perceberam, mas que nós estamos olhando aqui e nós podemos extrair. E a pergunta que se faz era, por que Jesus, né? A pergunta é, por que os discípulos não deveriam ter medo? Por que os discípulos não deveriam ter medo? E por que eu e você não devemos ter medo? Aleluia! Receba esta palavra em seu coração. Né? Em nome de Jesus. Por que nós não devemos ter medo? Verdade, Padre. Por que os discípulos não deveriam ter medo? Sim, Senhor. Certo? A primeira resposta é por causa da promessa. Aleluia. A promessa de Deus na minha vida e na sua vida para se cumprir. É verdade. Certo? Jesus, por que então não devemos ter medo? Por causa da promessa. Aleluia. A primeira resposta para isso é promessa. Jesus, quando entra no barco, ele diz assim, vamos para o outro lado. Então, Jesus disse, nós vamos para o outro lado. Jesus deu essa palavra. E a gente sabe que uma palavra de Deus basta para que toda a situação mude. Uma palavra somente para cambiar tudo. Certo? Então, havia a promessa de que eles chegariam do outro lado. Aleluia. Então, existe a promessa do Senhor nas nossas vidas que nós vamos vencer. Aleluia, porque Deus. A Bíblia diz que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Então, a promessa do Senhor, a promessas de Deus para a nossa vida, para se cumprir ainda. Então, não tenha medo, porque existe a promessa de Deus para a nossa vida. Essa é a primeira resposta para que eu e você não tenhamos medo. E a primeira resposta para aqueles discípulos, para que aqueles discípulos não tivessem medo. E a segunda resposta para isso, são pelo menos 3 respostas para isso. E a segunda resposta para isso é presença de Jesus. Aleluia. Jesus estava com eles no barco. Eles não estavam só. Não. Jesus estava com ele. A presença de Deus na nossa vida. Então, em todos os momentos que estamos passando, todos esses momentos que estamos passando, nós não estamos só. Existe um Deus que está olhando para mim, para você, para a circunstância que estamos vivendo, e nós não estamos desamparados por Ele, não. Aleluia. Então, a presença dEle na nossa vida, a presença dEle na nossa casa, a presença dEle até no nosso sofrimento, na nossa dor, Ele está conosco. Glória Ele a Deus. não nos abandonou. Aleluia. A essa promessa dEle para as nossas vidas. Nós somos filhos dEle, nós pertencemos a Ele. Deus. Então, existe a presença dEle na minha vida e na sua vida, porque um dia nós o convidamos para ser Senhor e Salvador da nossa vida. Então, se você crê nisso, então você não pode ter medo. E a terceira resposta é por causa do poder de Jesus. O poder de Jesus. Não há problema que Jesus não possa resolver. É verdade. Não existe situação que Deus não possa mudar na nossa vida. Através do seu poder. E eles viram esse poder quando Jesus disse. É verdade, Padre, em nome de Jesus. Quando Jesus levantou-se, repreendeu o vento e disse, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa paz. Poder. Havia alguém que tinha poder sobre a natureza. É verdade, Padre. Porque esse alguém era Deus, que estava no meio deles. 100% homem, mas 100% Deus. Amém. E na sua divindade ali, ele tinha poder para controlar tudo, porque foi ele que criou todas as coisas. Aleluia. Ele criou o cosmos. Aleluia. O vento foi ele que criou. Glória a tempestade Deus. também. Aleluia. Tudo isso ele criou.
Ele é o Criador de todas as coisas, Ele controla todas as coisas, Ele controla a natureza. Então, por isso que nós não devemos ter medo. E uma quarta aqui, resposta é que Jesus estava na polpa do barco ali, com eles dormindo, entendeu? E estava ali no meio deles. Então, porque Jesus estava no barco dormindo, apesar de ser humano, ele era Deus. E com tudo isso, ele podia resolver qualquer situação. Verdade. E é interessante que essa situação da tempestade foi Jesus acalmou. Então, até os barcos que estavam do lado, todas as pessoas que estavam ali, passando pela mesma situação, foram beneficiadas pela ação de Deus naquele momento, naquela situação. Então, quer dizer, se você é um homem de fé, uma mulher de fé, mesmo que seus filhos não tenham fé, mesmo que você tenha pessoas dentro do seu lar que não tenham fé, mas você tendo fé, você invocando o nome do Senhor, o poder do Senhor vai se manifestar na sua casa, no seu lar, e todos aqueles que estiverem ao redor de você vão ser beneficiados por esse poder, pela manifestação de sinais de Deus, porque olha aqui, a Bíblia diz que muitos barcos estavam junto com eles, Padre, e eles estavam também passando pela mesma situação, e talvez apavorados como os discípulos estavam ali naquele momento. Mas uma ação de Jesus naquele barco, acalmando a tempestade, né, repreendendo o vento, certo? E aí, acalmando a tempestade, todos ali que foram beneficiados pela bonança que aconteceu naquele lugar. Então, se você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Aleluia. Fé. Aleluia. Fé no Deus que você crê. Fé no Deus que você professa como teu Salvador, como teu Senhor. Você não deve olhar para as circunstâncias da vida, porque se você ficar olhando para as circunstâncias da vida, ela vai te causar medo, sim. Por quê? Porque elas vão ser maiores que você. Existem situações nas quais, de repente, você diz, eu já perdi o controle, eu não sei o que fazer. Porque elas se tornaram maiores do que você. Entendeu? Elas se tornaram, como diz um pregador bastante conhecido, gosta de falar dele, que diz, elas vêm, as tempestades, as circunstâncias da vida, elas vêm para nós e mostram a sua carranca, né? Mostra a sua força, mostra a sua violência, né? E por conta de tudo isso, nós nos tornamos pessoas completamente vulneráveis, certo? E perdemos o controle. Mas há um Deus que está sobre a minha vida, sobre a sua vida, que não perdeu o controle, não perdeu as rédeas de absolutamente nada. Não perdeu as rédeas do mundo, que ele criou, do cosmos, e não perdeu as rédeas da minha vida e da sua vida, porque nós pertencemos a ele. Então nós não podemos ter medo. Tenha fé e não medo, mesmo diante das dificuldades. Então, se você tirar os olhos dos problemas e colocar os olhos em Jesus, seu coração vai se acalmar, mesmo que você tenha perdido o controle da situação, porque Jesus não perdeu. Então, tem que tirar os olhos dos problemas, tirar os olhos das circunstâncias, das situações, e colocar os olhos em Jesus. Aleluia. Em Jesus. Você lembra que aquela passagem lá, eu já estou para encerrar aqui, quando Jesus diz para Pedro, posso ir ter contigo? E Jesus estava no barco. Aliás, Pedro estava no barco e Jesus estava andando sobre o mar, estava indo em direção ao barco. E Jesus anda sobre as águas. E aí Pedro disse, Jesus, eu posso ir ter contigo? Ele disse, pode, vem. E Pedro foi indo. Mas a hora que ele tirou os olhos de Jesus e acho que olhou para aquela água, para o ambiente que ele estava, ele começou a afundar. Então, olhe para Jesus. Aleluia. Não olhe para as circunstâncias, porque se você olhar para as circunstâncias, você vai se afundar nelas. Você vai perder a esperança, você vai perder a fé. E você foi chamado para caminhar em fé. Eu e você fomos chamados
para caminharmos em fé. Aleluia! Glória a Deus! Então, Glória a Deus! Glória coloque a a Deus! sua vida, coloque tudo nas mãos do Senhor Jesus. Porque Ele é aquele que tem poder para mudar a circunstância. Ele tem poder para acalmar a tempestade que você está vivendo. Aleluia! Acalmar os ventos fortes que estão aí no seu lar, na sua casa. Coloque a sua vida, coloque o seu casamento, coloque os seus filhos na mão do Senhor Jesus. Coloque tudo nas mãos do Senhor Jesus. Coloque a sua saúde, coloque o seu esposo, coloque os seus filhos. Coloque a sua vida, o seu coração Amém, nas Jesus. mãos do Senhor Jesus, que Ele tem poder para mudar as circunstâncias. Por quê? Primeiro, por causa da promessa que Ele tem na nossa vida. Aleluia! Primeiro, por causa da Aleluia! presença dele em Aleluia! nós. Glória a Deus! E depois, por causa do poder que há nele, porque a Bíblia diz que nele está sobre todo o poder. Ele tem todo o poder. A mim foi delegado o poder na terra, no céu e embaixo da terra. Então ele tem todo o poder Aleluia. para mudar a circunstância, para mudar a nossa sorte, para mudar a nossa história, para virar uma chave, como a gente às vezes fala, das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém! Essa é a palavra que nós temos Glória a Deus! para a sua vida nesta manhã. Tenha fé e não medo. Y es así, tenga fe y no miedo. Lo miedo roba la fe. Adelante de todo lo que hemos pasado, el Señor es un Dios que está en lo control absoluto de nuestra vida. Hablando con una amada y ella me habló así, a veces pensamos tantas cosas. Pensamos que estamos solos, pensamos Sim. que o Senhor não está vendo, pensamos que não está olhando, que Ele nos deixou, pero Deus é e está em lo controle de todas as coisas. Solamente está aí olhando para nós e dizendo lo que passa. Onde está tua fé? Onde está a certeza e confiança que eu estou em lo controle de sua vida? Entonces, quede atento, porque Dios está le diciendo, le hablando, yo estoy en lo control de su vida, en el nombre de Jesús, y no tenga miedo, mas sí fe. Aleluya. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluya. Vamos então orar Así. para que o Senhor aplique essa palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? É uma pequena reflexão, mas que nos faz aqui olhar e extrairmos aqui desse texto lições para a vida. Coisas que os discípulos não enxergaram, mas nós estamos enxergando e vendo que as nossas vidas estão no controle do Senhor. Amém? Aleluia. Nas mãos dele. Se eu e você acordamos hoje, é porque ele nos concedeu o fôlego de vida. Então, você que está entrando agora, nesse tempo, nós compartilhamos aqui, nesta manhã, fizemos uma reflexão sobre Marcos 4, do 35 ao 41, sobre as tempestades, aquela tempestade que Jesus acalma a tempestade. Sim. E a nossa meditação, a nossa reflexão hoje é: tenha fé e não medo. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, oramos para que o Senhor aplique essa palavra nas nossas vidas, Pai Santo, nesta Nome de manhã. Jesus, Padre, alcança Senhor, cada aplica lar, essa palavra no nosso cada coração, Nome de Pai Jesus. Santo, para que, Senhor, nós tenhamos fé de que toda tempestade, Senhor, Verdade, todo Padre. vendaval, tudo aquilo, Senhor, que está acontecendo no nosso lar, na nossa verdade, vida, Senhor. Pai Santo, vai passar, Senhor, vai se aquietar, vai se acalmar, Senhor, haverá bonança, Pai Santo, porque o Senhor está no controle das nossas vidas, o Senhor não perdeu a rédea, Pai Santo, da Aleluia. nossa vida, Senhor, não perdeu o controle de absolutamente nada, Senhor, em nome de Senhor, Jesus, é ó Pai. verdade, Padre, Então, em Senhor, nome de aquieta o Jesus. nosso coração, Senhor, Sim, Senhor. gera fé, Senhor, no coração daqueles que estão passando por esse momento, daqueles Nome que de estarão, Jesus. Senhor, assistindo, Pai Santo, esta transmissão lá, Senhor, esta live, Senhor, aqueles que terão acesso, Senhor,
a esta reflexão, que o Teu Espírito Santo ministre aos seus corações, que o Teu Espírito Santo gere fé, que o Teu Espírito Santo gere esperança e que essa palavra seja aplicada, Senhor, nas nossas vidas e possamos viver, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai Santo, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, agora pelas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão, Senhor, precisando, Pai Santo, Padre, do toque do Senhor. Oramos ali pelo Enoque, que continua no processo, está internado e precisa, Senhor, da Tua boa mão, precisa, Senhor, da Tua intervenção. Amém, Senhor. Precisa, Pai Santo, do Teu toque ali, Pai, do Teu cuidado, da Tua misericórdia, da Tua graça. E não só Enoque, mas todas aquelas pessoas que estão com câncer, que estão, Senhor, com mal de Alzheimer, que estão, Senhor, com todos os tipos de enfermidades, nas quais a medicina, Senhor, já deu o seu decreto, já, Senhor, não consegue mais caminhar, a medicina, Senhor, parou. O Senhor pode ir aonde a medicina não conseguiu chegar. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai Santo, haja com poder, haja, Senhor, com a Tua graça, com o Teu favor, porque o Senhor é um Deus abundante em graça, em misericórdia e amor, Pai Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, el Padre, queremos poner, Senhor, as pessoas que não estão em Brasil, mas estão em outras nações, e que adelante de las circunstancias de la vida hay miedo en su corazón, en vuestro corazón. Por eso, Padre, quiere misericordia, alcanza ahora, trayendo, Señor, el Padre, la certeza y confianza de que el Señor es bueno en el control de su vida. En el nombre de Jesús, desarcha, expulsa, en nombre de Jesús, todo el espíritu, todo el demonio de las tinieblas, de lo miedo sobre esta vida ahora. Em nome de Jesus, porque é um Deus de amor, é um Deus que hace milagros, é um Deus que hace respuesta, é um Deus que hace todo lo que el hombre necesita. E aqui estamos, levantando nosso clamor, creendo em Ti, acreditando e assim, assumindo esta palavra, tendo esta palavra em nosso coração. Em esta manhã, no nome poderoso de Jesus de Nazaré. Aleluia. Senhor, também oramos para aquelas pessoas que estão necessitando, Pai Santo, em nome de da provisão, aleluia, glória a Deus, necessitando, Pai Santo, verdade, Senhor, que haja, Pai Santo, o milagre do Senhor, de verdade, que o Senhor abra as portas de emprego, abra as portas de oportunidade, aleluia. Senhor, o Senhor conduza, o Senhor tenha misericórdia, aleluia. O Senhor é um Deus de provisão. Glória a Deus. O Senhor é um Deus que quando tirou o povo do deserto, eles não morreram de fome. Verdade, não morreram de sede. Verdade, o Senhor deu a eles, Pai Santo, o que eles necessitavam para viver. Então, Senhor, que haja, Pai Santo, o cuidado do Senhor e as famílias sejam, Pai Santo, alcançadas, abençoadas, Senhor, pelo Senhor e pela tua provisão. Não somente aqui no nosso país, no Brasil, mas ao redor da terra. Aleluia. Ao redor, Senhor, do cosmos. Senhor, vários países, várias nações. Seja, Senhor, na América Latina. Seja, Senhor, na Europa. Seja, Senhor, na África. Seja, Senhor, na Ásia. Enfim, Pai Santo, todos os continentes. Que o Senhor visite, Pai Santo, cada nação. Em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, agora pelo mundo. Oramos, ó Deus, por essa situação aí. Sim, que Senhor, está acontecendo ali na Rússia, Rússia, Padre. Pai Santo, com a Ucrânia. Com a Ucrânia. Senhor, toda essa situação, toda essa tensão, Pai Santo, que tem se gerado, criado nesse tempo. Tem misericórdia, Pai Santo. Padre. Haja paz no mundo, Senhor. Toque no coração, Senhor, desses líderes das nações, aqueles que têm poder de decisão, Senhor. Que o Senhor os conduza, Pai Santo, a uma melhor decisão. Que sejam pacificadores, Pai Santo. Põe as tuas mãos santas de poder e de misericórdia, Pai Santo. Em nome de Jesus, direcione, Pai Santo, a mente desses homens, Pai Santo, o coração desses homens, Pai Santo. Em nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia, Pai. Aleluia. Põe as tuas mãos, intervenha, Senhor, Aleluia. para que haja paz no mundo. Aleluia. Para que haja, Senhor, para que haja, Pai Santo, para que o mundo caminhe, Pai Santo, em paz. Em nome de Jesus, Pai Santo. Aleluia. Em nome de Jesus. Numa guerra, Senhor, não há vencedores, Pai Santo. No, Senhor. Então põe as tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Graças Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marilda, seja Amém. bem-vinda. Em Marilda nome Barbosa. de Jesus. Depois você assiste na íntegra. Vocês que A estão entrando Aurinha, agora, com o aqui Vanderlei também. no meu Face, né? O Bruno também entrou. O Bruno que entrou, enfim. A Dirlene agora. Então vocês assistam na íntegra Sim. depois essa transmissão. Sim, Amém? o que aconteceu? O Facebook às vezes faz isso. Então eles bloquearam na minha página para eu fazer transmissão ao vivo. Sim. E aí, no desespero, vamos E aí pro nós fomos meu. para o plano B, que era o meu Face. E como eu disse, eu não sou influenciador digital, então aí só os meus queridos aqui que estão comigo, que caminham, né? Sim. Enfim, aqui eu não tenho irmãos lá, a Ana está cheia de irmãos. Sí, tenho muitos. Irmãos, entendeu? É por isso que Então, é muito movimentado. Né? Então o Facebook dela explodiu. E o meu não explodiu, está aqui. Amém? Então eu quero... Não estão permitindo fazer transmissão ao vivo, pero estamos aqui em nome de Jesus. E para não deixarmos de fazer a transmissão nessa manhã, nós fomos para o plano B, o Facebook do Mauro, que tem pouquinhos seguidores, enfim. Amém. Vamos terminar, então, encerrar essa manhã com Deus. Aleluia. Essa manhã da nossa reflexão na palavra de Deus. Abençoe a sua vida. Cadê a folha sulfite? Depois eu pego. Então, eu quero abençoar a sua vida. Nós estamos aqui nos nossos estúdios caseiros aqui, bem rudimentares, né? Sem tanta tecnologia, né? E temos algumas intervenções. Mas vamos lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Amém. ti e tenha misericórdia de ti. Aleluia. O Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz, te dê um dia abençoado, te dê um dia de vitória, te dê um dia onde haja sinais do Senhor, onde a manifestação do poder de Deus seja sobre o seu lar, seja sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Beijo no seu coração. Deus abençoe a todos e tenha uma semana abençoada. E até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir estarmos vivos para chegarmos até lá. Em nome de Jesus. Luiz Antônio, entrando agora, assista a essa transmissão, depois na íntegra, né? Em nome de Jesus. Nós fizemos uma reflexão aqui na Palavra de Deus, em Marcos 4, dos versículos 35 a 41, que Jesus acalma a tempestade, e nós chamamos essa ministração demos um nome para essa ministração. Em nome de Jesus. Então aqui tem, como eu disse, tem as intervenções. Beijo no seu coração. Beijo. Deus Beijos. abençoe. Tchau.